O cenário político no Brasil se tornou um verdadeiro campo de batalha. Depois de um 2024 onde Lula viu suas esperanças de reeleição desmoronarem, o presidente agora enfrenta um novo pesadelo: a possibilidade de perder o apoio crucial dos Estados Unidos. Com o atual governo americano em crise, a pergunta que não quer calar é: como isso afetará a imagem de Lula e suas ambições políticas? Neste vídeo, vamos desbravar os impactos alarmantes dessa situação e as reações inesperadas que podem surgir. Prepare-se, porque a tempestade política está prestes a se intensificar. Como a diplomacia do Palácio do Planalto, a diplomacia do Lula está vendo a eleição nos Estados Unidos. Primeiro, máxima atenção. Máxima atenção. A partir de amanhã, o Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty estão 100% focados no acompanhamento dos desdobramentos dessa eleição. Mas já tem questões que eles estão traçando para o presidente da República porque são dadas como certas. Por exemplo, se Trump sentir o risco, o cheiro de derrota, ele vai iniciar um processo de judicialização das eleições dos Estados Unidos. Isso é dado como certo dentro do Palácio do Planalto. Já foi informado a Lula que, se ele sentir cheiro de derrota, ele vai investir numa cruzada judicial, tentando arrastar, esticar esse processo no espelho do que aconteceu 4 anos atrás, quando ele levou até o dia da diplomação do Biden, que seria a diplomação aqui trazendo para a nossa realidade, né? O que gerou 6 de janeiro, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Ele também vai intensificar, se sentir cheiro de derrota, a ideia de que houve fraude na eleição. Eu falei, ele já começou a falar isso e a fonte me disse, sim, Daniela, mas por quê? Porque se perder, dizer que teve fraude é um fator de mobilização política. Para que ele consiga se manter no foco, para que ele consiga se manter em projeção, ele precisa alimentar, aquecer essa ideia de que a única forma dele perder é com a eleição roubada, o que já começou a dizer sem nenhuma prova, por óbvio. Trazendo ainda a percepção da diplomacia brasileira, tem um trabalho já meio esquadrinhado. Eu vi um comentário do Guga Chakra que eu acompanhei com bastante atenção nesse final de semana. Olha, Lula errou na sexta-feira, dá uma entrevista para mídia estrangeira, dizendo que, por ser entusiasta da democracia, palavras dele, simpatizava ou, cruzava o dedinho por uma vitória de Câmara. E ele disse, olha, pelo que aconteceu lá no 6 de janeiro, que serviu de inspiração para o 8 de janeiro no Brasil, vejo com tranquilidade. Óbvio que é uma fonte que não vai chutar a canela do presidente da República, que ela assessora, que ela auxilia. Mas houve certo ruído. De todo modo, eles estão se saindo por aí. Se Kamala Harris vencer, a ideia é muito rapidamente todo o ocidente democrático, parabenizar, buscar um contato, inclusive Lula, um contato por telefone, como tem ali por proximidade com Joe Biden, a coisa está mais azeitada. Se Trump vencer, essa segunda parte do telefonema, da proximidade, do alô, tô ligando para saber como você está, tava à toa e por isso resolvi ligar, vai ficar ali para depois. O reconhecimento do resultado da eleição, por óbvio, vai ser algo que o Brasil, como sempre, vai fazer, mantendo aí a tradição, de uma diplomacia pragmática. Meus amigos, parece que a história está prestes a se repetir. A gente viu esse filme antes. No Brasil, em 2024, Lula já enfrentou a derrota nas urnas e viu o tapete vermelho ser puxado debaixo de seus pés. E agora o clima está esquentando nas eleições americanas. De um lado, Donald Trump se prepara para um retorno, mas as acusações de fraude já começam a pipocar, não apenas por lá, mas também com Lula e a grande mídia brasileira questionando abertamente a legitimidade do processo. Parece que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a polarização e o caos político estão longe de acabar. Vai ser um embate de tirar o fôlego e as consequências, essas podem ser muito maiores do que a gente imagina. Fala do presidente Lula durante o fim de semana. Que ele torce por Kamala Harris, todo mundo sabe, não é uma novidade, Isso ali, até pela postura democrática de Kamala Harris e Donald Trump já sinalizando que vai criar problemas na justiça se ele perder a eleição, e já dizendo, inclusive no fim de semana, que ele refletiu e não deveria ter deixado a Casa Branca quando ele perdeu para Joe Biden, então, em 2020. Então, já demonstra que o Trump, se ele vencer agora, ele vai ser mais radical, mais totalitário do que foi naquele mandato anterior. Então, é um temor exatamente não só para os Estados Unidos, para o mundo todo, porque ele vai acentuar aquela política que ele adotou, que era uma política divisionista, negacionista, protecionista, para ficar nos istas aí, gerando desbalanceamento no mundo. No momento em que você tem ali várias tragédias ambientais reforçando a necessidade de fazer uma luta contra a crise climática, uma eleição de Donald Trump que pensa de uma forma negacionista em relação ao aquecimento global vai ser péssimo para o mundo, Então, esse é o cenário. Quando Lula diz isso, ele acaba indo contra a opinião dele lá atrás. A gente lembra que quando Bolsonaro era presidente da República e declarou apoio a Trump, o PT, o presidente Lula, na época não era presidente, criticaram Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro não deveria ficar declarando apoio para Trump, porque isso poderia ser prejudicial para o Brasil na sua relação diplomática. Agora ele incorre no mesmo erro que ele apontava em relação a Bolsonaro.
até setor torcida ali, tudo bem. Mas o chefe de Estado, quando acaba declarando o seu apoio, pode criar problemas. A gente vai lembrar que Joe Biden colocou o Bolsonaro ali na geladeira durante muito tempo, né? E Trump, em relação a Lula, pode deixar eternamente no freezer. É diferente. Então isso pode ser prejudicial para os interesses do Brasil lá nos Estados Unidos. Ah, mas o pragmatismo pode prevalecer. Não é bem assim quando se trata de Donald Trump. Do que se trata é isso. Existe ali também por parte dos aliados uma esperança de que, caso Trump se torne presidente, que Lula possa fazer um movimento de proximidade com o americano. É só saber se o Trump vai topar esse tipo de movimentação de Lula eventualmente no futuro, Murilo. Curioso, né, Léo? E até para enriquecer nossa conversa aqui, trazendo outros cenários, Lula já governou com o republicano anteriormente, né? Claro que os perfis são muito diferentes. A gente sabe que Donald Trump tem essa pegada mais ideológica, né? Uma postura mais incisiva, né? Não é como outros republicanos que já passaram pela presidência dos Estados Unidos. Mas vamos trazer um retrospecto aqui. Vamos trazer, por exemplo, quais foram as duplas formadas ali de um presidente do Brasil e um presidente dos Estados Unidos. O Jota já coloca pra gente na tela. Veja só, pessoal, já tivemos Lula e Bush, Lula e Obama, Dilma e Obama, Temer e Obama. Veja que Obama ficou muito tempo, né, no governo dos Estados Unidos. Depois Temer e Trump, por um pequeno período ali. Bolsonaro e Trump, que foi ali realmente maior, digamos, match, né, ideológico entre os dois. Bolsonaro foi lá aos Estados Unidos e tudo mais. Depois Bolsonaro no finzinho do governo, ali governou com Biden nos Estados Unidos. Agora temos Lula e Biden, e agora a interrogação se teremos Lula e Biden novamente ou Lula e Trump. Desses vários matches aí, né, Léo, que a gente coloca na tela, o que você destaca aí dessa parte histórica de como o governo do PT já governou com os republicanos e também com os democratas? Muito bem, quando o Obama ganhou do Bush, né, naquele momento, sucedeu o Bush naquele momento, no sentido de governar depois do Bush, Lula exaltou o Obama. Logo depois eles tiveram ali uma relação próxima. Obama chegou a chamar Lula de o cara, vocês se lembram disso, né? Ele disse, olha, Lula é o cara. Mas aí aconteceu o seguinte: durante o governo Bush, depois, em 2018, numa entrevista, o presidente Lula, hoje presidente Lula, na época ele era ex-presidente, ele chegou a dizer o seguinte: ele disse, olha, a minha relação com o Bush, republicano, né, mesmo partido do Trump, foi mais digna do que com o Obama. Então ele fez claramente ali uma cena para os republicanos naquele momento. Então não seria inédito o presidente Lula fazer uma cena para republicanos nos Estados Unidos. Inclusive ele já fez isso. Em 2018 ele deixa claro que ele achou a relação dele com Bush mais digna do que com o próprio Obama. Vale lembrar que a relação Dilma-Obama foi uma relação muito difícil, tanto do ponto de vista econômico, em relação a prioridades dos Estados Unidos, quanto em relação àquelas investigações que acabaram sendo divulgadas, né, os serviços de inteligência norte-americano fazendo investigações no Brasil. Foi justamente no governo Dilma. Isso enfureceu muito a então presidente, a Dilma, e acabou que essa relação com Obama foi uma relação muito conflituosa. Lula também, em vários momentos, já criticou o Trump e já deixou claro mais de uma vez, inclusive na própria quinta-feira, antes do debate, ele disse que apoiava o Biden. Então, nesse momento, assim como o Bolsonaro também já disse que vai para a posse do Trump, caso o Trump seja eleito, Lula deixou claro aí a indicação do Biden. Então tem ali dois movimentos e dois políticos importantes no Brasil, tanto Lula quanto Bolsonaro, com seus candidatos. E isso acaba levando petistas e bolsonaristas a escolherem também um nome nesse cenário. Os Estados Unidos governa pensando nos Estados Unidos. É verdade. Mas quando essa polarização brasileira se assenta dessa forma como está hoje, e que a gente sabe que tem vários elementos que interferem na política dos Estados Unidos, que interferem na política mundial, é claro que essa eleição a gente vai ficar acompanhando, como já estamos acompanhando, de maneira muito detalhada, Murilo. Será que estamos vendo o fim de uma era de alianças entre a esquerda americana e brasileira? Ou seria isso só mais um capítulo de uma trama bem maior, onde figuras como Trump, Kamala e até Lula jogam de acordo com o que convém a cada um? Se a guerra narrativa entre fraude e legitimidade continuar, o impacto pode se espalhar para além das fronteiras. E como sempre, quem mais sente o peso dessas escolhas somos nós, o povo.